Neymar acabou? O que você vai ver hoje vai muito além de uma simples derrota. São imagens fortes, um gesto que pode ter manchado para sempre sua imagem no Brasil e uma briga que revela o possível fim de um ídolo. Senta que lá vem polêmica, porque hoje no The Primes Sports nós vamos desvendar o que realmente aconteceu no dia em que Neymar chamou um time de pequeno e a web decretou: é um final de carreira tenebroso. Fica comigo até o final, porque a terceira revelação que eu vou fazer sobre a psicologia do craque vai te deixar de queixo caído. Fala, boleirada. Se caiu aqui é porque ama futebol e fofoca de vestiário também, né? Aqui tem notícia quente, mercado da bola pegando fogo e muito papo furado bom sobre o mundo da bola. Se é futebol e da polêmica, a gente tá em cima. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora ficar por dentro de tudo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao The Primes Sports, o seu canal de futebol sem clubismo. Se você é novo por aqui, já chega esmagando o botão do like e se inscreve no canal, porque o debate hoje vai pegar fogo. Ativa o sininho para não perder nada. O palco da humilhação, o que ninguém te contou sobre o jogo. Galera, para a gente entender a dimensão da explosão do Neymar, a gente precisa voltar um pouco. Não foi só um jogo, era uma panela de pressão prestes a explodir. O Santos, o time que revelou o Neymar para o mundo, não vive seus melhores dias. A pressão da torcida é gigante e cada jogo se torna uma final de Copa do Mundo. Do outro lado, o Mirassol. Um time organizado, valente e que não entrou em campo para ser coadjuvante. Eles não foram lá para ver o Neymar jogar, eles foram lá para vencer o Santos. E desde o primeiro minuto, o que se viu foi um domínio tático impressionante. O Santos, apático, sem criatividade, e o Mirassol, voando baixo. O primeiro gol, uma falha defensiva. O segundo, um contra-ataque mortal. O placar já era constrangedor. A torcida do Santos, que compareceu em peso, estava em silêncio, desolada. Mas a torcida do Mirassol? A torcida do Mirassol estava em êxtase. E foi aí que o pavio do Neymar começou a queimar. Eles começaram com um grito que é o pesadelo de qualquer time grande. E a reação do Neymar não foi só para a torcida. Tinha um alvo específico. Já eu te conto. A explosão, gestos, provocações e o início do caos. Com 2-0 no placar, a torcida do Mirassol começou a gritar olé a cada toque na bola. Galera, quem é do futebol sabe, não existe provocação maior, é a humilhação em forma de som. E como se não bastasse, eles foram além. Começaram a cantar: terror! O Santos vai voltar para a Série B! Foi a gota d'água. Neymar, visivelmente irritado, se vira para a arquibancada e pá! Primeiro, o gesto pedindo silêncio. Uma tentativa de mostrar autoridade, de dizer: eu sou maior que isso. Logo em seguida, ele aponta para o escudo do Santos, mostrando as estrelas dos títulos mundiais. Uma mensagem clara: respeitem a minha história, respeitem este clube. Mas o ato que incendiou a internet veio depois. Com os dedos, ele faz um símbolo, um gesto que para 99% das pessoas significava uma coisa: vocês são pequenos. Foi um ato de desespero? Arrogância? Ou um recado para a diretoria do próprio Santos, como alguns sugeriram? A verdade é que esse gesto foi a gasolina no fogo. E o pior, ou melhor, dependendo do seu ponto de vista, ainda estava por vir. Nos minutos finais, o futebol deu o troco. E o troco veio com uma imitação que entrou para a história das provocações. E a reação do Neymar no vestiário? Ninguém mostrou, mas nós vamos analisar. A vingança em campo e o tribunal da internet. Faltando poucos minutos para o fim, o castigo final. O jogador Cristian Renato do Mirassol recebe a bola e gol! 3-0, nocaute. Mas não foi o gol que viralizou, foi a comemoração. Isso aqui, meus amigos, é o puro suco do futebol. Uma provocação dentro de campo, uma resposta à altura da arrogância. A imagem rodou o Brasil. O menino Ney, o ídolo, sendo imitado por um jogador de um time que ele supostamente chamou de pequeno. E a que não entrou em campo para ser coadjuvante, eles não foram lá para ver o Neymar jogar, eles foram lá para vencer o Santos. E desde o primeiro minuto, o que se viu foi um domínio tático impressionante. O Santos, apático, sem criatividade. E o Mirassol, voando baixo. A Eintracht, que o idiota ainda acredita que ele pode voltar a jogar a alto nível. E aí, você ainda acredita? Comenta aqui embaixo, sim ou não.
Quero ver o termômetro da galera do The Primes Sports. O ídolo e a criatura, a psicologia por trás do caos. Agora vamos para a parte mais profunda da nossa análise. Lembra do Cristiano Renato, o jogador que imitou o Neymar? Pois é. Depois do jogo, perguntado sobre a comemoração, ele disse o seguinte: Neymar é o ídolo máximo da nossa geração. Para em tudo, o mesmo cara que o humilhou em campo o vê como ídolo máximo. Isso é maluco e revela muito sobre o paradoxo do Neymar. Ele é tão grande que até quem o provoca o admira. Ele é o herói e o vilão da mesma história. E isso nos leva à questão central, a mente de Neymar. Por que um jogador tão experiente, tão vitorioso, se desestabiliza tão fácil com uma torcida? A resposta pode estar na pressão que ele mesmo carrega. A expectativa de ser sempre o salvador, o gênio, o protagonista. Quando as coisas dão errado, a frustração não cabe dentro dele. Ela explode. E a explosão não foi só com a torcida. Na entrevista pós-jogo, um repórter da Cazé TV fez uma pergunta simples sobre o seu estado físico. Imitando a voz impaciente, respondeu: "De novo isso, mano? Respondi 500 vezes isso já?" Essa impaciência, essa falta de filtro, não é de hoje. É um padrão. É o reflexo de um jogador que parece estar de saco cheio. De saco cheio das críticas, das perguntas, da pressão. Talvez de saco cheio do próprio futebol de alto nível. Mas no meio de toda essa confusão, ele disse uma frase que ninguém deu atenção, mas que é a chave para entender tudo isso. O veredito é seu. Depois de toda a briga, de toda a polêmica, Neymar foi perguntado sobre o jogo, e ele disse com todas as letras: "O Mirassol foi superior em todos os quesitos, por isso o placar foi 3-0. No fim das contas, apesar do piti, ele reconheceu a derrota. Ele sabia que o time dele não jogou nada. A explosão não foi por discordar do resultado, foi por não saber lidar com a humilhação que aquele resultado representava. Então, galera, a grande questão que fica é: o que essa noite representa para a carreira do Neymar? Foi um ponto fora da curva? Um dia de fúria de um gênio pressionado? Ou foi o sintoma mais claro de um declínio, de um final de carreira que, como disse o internauta, está sendo tenebroso? Agora eu quero ouvir vocês. A bola está com a torcida do The Primes Sports. O que você faria no lugar do Neymar? Você acha que a reação dele foi justificada pela provocação ou foi um ato de total desrespeito e arrogância? Deixe a sua opinião sincera aqui nos comentários. Vamos criar o maior debate sobre esse caso na internet. A sua opinião é a parte mais importante do nosso canal. E se você curtiu essa análise completa, se você ficou até o final, não saia daqui sem deixar aquele like monstro para fortalecer o nosso trabalho. E claro, se ainda não for inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve agora no The Primes Sports e ativa o sininho para não perder nada como esse. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê na próxima polêmica, no próximo jogaço, aqui no nosso canal. Valeu, galera! Fui!